Bem, vamos para mais um Palavra de Vida, e esse será um Palavra de Vida diferente porque eu gostaria hoje de tratar sobre a temática da sexualidade. Por que eu quero falar sobre a questão da sexualidade e principalmente na questão da sexualidade voltada ao matrimônio, ao casamento? Quero fazer uma abordagem bíblica porque hoje em dia nós cristãos temos sido taxados de intolerantes, muitas vezes homofóbicos, até porque há uma ênfase exacerbada em cima dessa temática da homossexualidade, do casamento igualitário, da união homoafetiva. Então eu quero fazer uma abordagem bíblica sobre essa questão da sexualidade que envolve o matrimônio. Quando nós abrimos a palavra de Deus, eu acredito que o primeiro texto que trata sobre sexualidade na Bíblia está lá em Gênesis capítulo de número 2, quando Deus deseja o casamento, uma união para o homem e para a mulher. Veja que no versículo de número 21 do capítulo 2 de Gênesis, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E no versículo 24, deixará o varão seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Nós observamos aqui que Deus dá ao homem e Deus dá à mulher uma instrução daquilo que Deus desejou, daquilo que Deus almejou com relação à sexualidade. O primeiro princípio bíblico que nós obtemos na Bíblia é o princípio de que a sexualidade foi preparada por Deus para ser gozada e exercida dentro do matrimônio, dentro do casamento, ou seja, dentro da união conjugal. Por isso precisamos definir então o que aos olhos de Deus é o casamento. Nessa primeira citação de Deus acerca do matrimônio, nós estabelecemos alguns princípios. O primeiro princípio é que um casamento aos olhos de Deus é uma união monogâmica, é um homem e é uma mulher. Ou seja, não são dois homens com duas mulheres, nem tampouco um homem com duas mulheres, vice-versa. Então é uma união monogâmica. Em segundo lugar, uma união heterossexual, é um homem com uma mulher. Muito bem, e como que acontece essa união? A Bíblia diz que passa pelo primeiro parâmetro do deixar pai e mãe, ou seja, tem que haver uma intenção, realmente um planejamento, um desejo no íntimo de que eu deixe pai e mãe, ou seja, saia debaixo dessa dependência, seja ela emocional, econômica, e eu me una à minha mulher. Então o segundo princípio é do deixar e do apegar-se, ou seja, unir. E essa união, no caso do nosso país, no caso do Brasil, essa união ela é estabelecida através do casamento. O artigo 226 da nossa Constituição explica ali muito bem o que é o casamento, que é a união entre um homem e uma mulher. Então, a forma de se unir, a forma de se constituir família, está positivada nas nossas leis, em que estabelece que a forma solene, que a forma que a lei determina para que um homem e uma mulher se unam é o casamento. E o casamento é formal. E se existe uma forma determinada pela lei, é assim que a gente deve fazer como cristãos, fazer conforme as leis rezam e indicam. Muita gente diz, mas a união estável, ela não se equipara ao casamento. Ela pode se equiparar, sim. A lei diz que deve ser favorecida e deve ser facilitada a conversão da união estável em casamento. Mas não queremos entrar nesse mérito. Quero dizer que o nosso ordenamento jurídico já determina a forma de se estabelecer a união entre um homem e uma mulher, que é o casamento. Devemos buscar então o casamento e não a união estável. Sempre aconselho que, se essa forma solene está determinada nas leis, nós devemos então, como cristãos, obedecer às leis e buscarmos então aquilo que está determinado. Muito bem, mas o que eu quero estabelecer aqui é a parte bíblica, não a parte jurídica. E biblicamente, o que a Bíblia fala sobre casamento? Um homem deixa o pai e mãe, intenção, une-se à sua mulher, casamento, e ambos se tornam uma só carne. Essa conotação de uma só carne da Bíblia, ela envolve uma conjunção carnal, a união sexual, a relação sexual em si.
Então, quando Deus estabelece o sexo, a sexualidade, ele estabelece essa sexualidade pensando no casamento. Então veja, é isso que eu quero que fique claro na nossa concepção sobre casamento. Primeiro, que Deus estabeleceu o casamento como sendo a forma de expressarmos e vivenciarmos a nossa sexualidade. E que o casamento ele é monogâmico e que o casamento é heterossexual. Esses são princípios que a gente não pode mudar na palavra de Deus. Talvez você diga, não, isso é arcaico, isso já mudou, isso deve ser contextualizado hoje, mas eu quero te dizer, primeiro, que quando a gente abre em Gênesis, é isso que está determinado. Vamos pedir então qual seria a opinião de Jesus em Mateus 19, está aqui escrito no versículo de número 5, palavras de Jesus, a partir do 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Então veja, aquilo que foi estabelecido e escrito por Moisés lá em Gênesis, a gente está atravessando todo o Antigo Testamento e chegando agora no Novo Testamento para observarmos qual é agora a recomendação de Jesus. Jesus não muda em nada aquilo que foi determinado no Gênesis. Jesus coloca como a fórmula de casamento a mesma concepção, monogâmico, heterossexual, certo? E formalizado. Então, no nosso caso, aqui no Brasil, isso é solene, isso é determinado pela lei e nós deveríamos pensar nisso. E o ser uma só carne com a sexualidade sendo inserida dentro do contexto do casamento. Aí talvez você diga, será que isso mudou? Quando a gente vai para os ensinamentos dos apóstolos. Vamos lá para Efésios. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Então, quando olhamos para o Gênesis, nós observamos o que Deus havia determinado e que Moisés positivou, ou seja, escreveu no texto bíblico. A gente passa todo o Antigo Testamento e chega até o momento em que Jesus estava na face da terra. Jesus poderia ter mudado essa concepção. Jesus poderia ter contextualizado isso, mas não contextualizou. Jesus repetiu as mesmas palavras, ou seja, reafirmou que matrimônio aos olhos de Deus é aquilo mesmo que Deus havia estabelecido a Moisés. A gente passa um pouco mais de tempo e vamos para os ensinamentos dos apóstolos, exatamente naquilo que está em Efésios 5. Nada mudou. O apóstolo Paulo não introduz nem ensinamento a mais, nem muda aquilo que foi dito a Moisés, dito por Jesus. E ele então reitera, dizendo a mesma coisa. Deixa o homem pai e mãe, une-se à sua mulher e ambos serão uma só carne. O que a Bíblia diz e apresenta como sendo a sexualidade saudável aos olhos de Deus. Sexualidade foi criada por Deus para ser exercida e vivenciada dentro do matrimônio. E o que é matrimônio aos olhos de Deus? A união monogâmica entre um homem e uma mulher. A união heterossexual entre um homem e uma mulher. Portanto, qualquer coisa que é mudada dentro dessa concepção, que transcende o Gênesis e vem até a carta que Paulo escreveu aos Efésios, é algo que não condiz com o propósito que Deus estabeleceu. Então vamos lá só fazer algum exercício aqui dentro do que pode ser mudado dentro dessa concepção estabelecida por Deus, reiterada por Jesus e pelos apóstolos. Por exemplo, se nós mudarmos a questão da sexualidade sendo vivenciada dentro do casamento, isso está certo? Não. Qualquer relacionamento sexual fora do matrimônio, qualquer relacionamento sexual, repito, fora do matrimônio, não condiz com aquilo que Deus idealizou para o ser humano. Portanto, está errado aos olhos de Deus. Se você é namorado, me perdoe a palavra, tem transado com a sua namorada fora do estabelecido por Deus, que é no matrimônio, você está errado. Você está indo contra aquilo que o Senhor estabeleceu. Se você, homem casado, tem se relacionado com uma mulher fora dos laços do seu matrimônio, isso também é errado. Então a Bíblia estabelece como fornicação, como imoralidade, como adultério, os pecados cometidos sexualmente fora do que foi estabelecido por Deus. Você, jovem, que está transando com a sua namorada, você está pecando contra Deus porque você está realmente em fornicação.
você, homem casado, que tem traído a sua esposa, ou você, mulher casada, que tem traído teu esposo, relacionando-se sexualmente fora do casamento, você está também cometendo algo errado aos olhos de Deus. Isso é pecado, isso tem nome, é adultério. Agora, o que a gente pode mudar ainda com relação a isso que foi estabelecido por Deus concernente à sexualidade que deveria ser vivenciada dentro do casamento? É que se a união for entre um homem e um outro homem, isso é correto? Não condiz com o que o Senhor estabeleceu na sua palavra, que primeiro, a união sexual deveria ser vivenciada dentro do matrimônio, mas também estaríamos ferindo um segundo princípio, que essa união estaria sendo exercida entre dois homens. Isso fere um princípio bíblico. O mesmo ocorre se fosse com duas mulheres. Estaríamos ferindo também um princípio bíblico. Um homem com duas mulheres, dois homens com uma mulher, tudo isso fere o princípio da sexualidade estabelecida por Deus dentro do matrimônio e na sua vontade. Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando a gente fala contra a homossexualidade, é porque é uma sexualidade exercida fora dos princípios estabelecidos por Deus. Quando a gente fala do relacionamento extraconjugal, a gente fala também porque é um princípio estabelecido fora da vontade de Deus. Nós não estamos aqui para sobrepesar, não estamos aqui para dar uma ênfase maior a um ou ao outro pecado. Tudo é pecado diante de Deus, seja a homossexualidade, seja a fornicação, seja a imoralidade, seja o adultério. Tudo não condiz com o que Deus estabeleceu com relação à sexualidade. O que a gente precisa parar é de dizer que muitas vezes aquela pessoa que exerce a homossexualidade é um pecador acima dos outros que não a exercem. Eu quero te dizer que se você for heterossexual, mas estiver relacionando-se sexualmente fora dos princípios estabelecidos por Deus na sua palavra, você é tão pecador quanto aquele que está exercendo a sexualidade com uma pessoa do mesmo sexo. Então não adianta a gente levantar a bandeira contra a homossexualidade, sendo que nós, na realidade, estamos ferindo aos princípios estabelecidos por Deus dentro da sexualidade saudável. Resumindo tudo, eu te diria o seguinte: o sexo foi feito, planejado por Deus para dentro do casamento. E o que é casamento? É a união formal, planejada, solene entre um homem e uma mulher. O que foge disso é pecado, e o que é pecado não agrada a Deus, e na realidade nós deveríamos nos arrepender das nossas práticas erradas, nos rendermos diante de Deus e vencermos a essas práticas que estão na realidade nos levando contra os propósitos estabelecidos por Deus para o homem e para a mulher. Espero que com isso a gente tenha feito um esclarecimento bíblico do que é a sexualidade, do que é o casamento. Até a próxima, que Deus te abençoe.